Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje um vídeo com uma participação muito especial do meu marido, Vinícius. Eu mesmo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer estar aqui. E hoje um vídeo diferente do que a gente está acostumado a fazer. O Vini já apareceu aqui no canal uma ou duas vezes, mas num formato totalmente diferente. Hoje ele veio para falar, hoje ele veio para compartilhar também. Vou hablar. Vai hablar. Exatamente. E no vídeo de hoje a gente quer trazer nada mais do que uma extensão da nossa mesa para vocês, né? Uma extensão da nossa mesa de café da manhã, por mais que agora já esteja de noite. Das mesas. É. Porque a gente tem o costume de tomar café da manhã, a gente começa ali 8 horas, mais ou menos, e ele vai terminar assim, 11. Conversando, falando. Chegou, tipo assim, A gente já chegou aí mais tarde, hora de almoço, tarde, assim, Não, aí não tanto. Já. Meu Deus, a gente fala muito. A gente, É. Tá bom nisso aí, viu? E quando tem Bíblia, melhor ainda, né? Aí que a gente fica mais tempo ainda conversando. Mas e a gente decidiu trazer aqui para vocês hoje, então, uma extensão de algumas das nossas conversas. Eu já estava planejando fazer esse vídeo aqui para vocês. E eu estava gravando esse vídeo aqui sozinha. Ia gravar esse vídeo sozinha. E a gente começou a conversar. O Vini aí atrás dos bastidores, igual sempre. Eu falei, não, vem para cá gravar esse vídeo comigo, porque o tema desse vídeo, né, que a gente vai falar hoje sobre eternidade, sobre viver pelo que é eterno e o que realmente importa das nossas vidas, surgiu de algumas reflexões minhas e de algumas coisas que Deus estava colocando no meu coração que vieram da nossa família, que surgiram do nosso casamento, dos nossos planos de família, dos filhos que a gente quer ter, das nossas conversas sobre isso e também das nossas vivências na nossa faculdade, que também é algo que a gente compartilha muito, né? Porque se você não sabe, chegou no canal agora, tanto eu quanto o Vini somos estudantes de medicina aqui na Argentina, nós vivemos em Buenos Aires e fazemos medicina aqui, então isso é algo significativo na nossa vida, é algo que faz parte da nossa vida diariamente e que também eu sinto que está muito inserido no assunto desse vídeo, né? Um pouco das ansiedades, das vivências, das coisas que a gente experimenta dentro desse universo universitário, acadêmico aí da faculdade. Exatamente. A gente vê nas mesas dos nossos amigos esses temas e a gente falando assim, na verdade, ressaltando a importância desse tema que a gente vai falar hoje, porque nesse meio que a gente vive, a gente tem muita ansiedade, muita preocupação, são muitas indecisões até a gente se definir como médico, até a gente ter uma posição e a gente se sentir mais útil para a sociedade, talvez, né? Mas como a gente vai falar hoje, talvez vamos lá que a gente vai chegar nessa parte. Mas o que a gente tem refletido bastante, o que a gente queria trazer aqui para vocês, tô olhando aqui minha colinha pra gente não se perder do assunto, né? A minha reflexão começou nesse sentido de que nós vivemos num mundo onde a gente tá muito e nós somos muito incentivados, estamos muito preocupados em buscar por sucesso, por carreira, por dinheiro, por crescimento pessoal, por muitas coisas. Dentro da nossa faculdade, são muitas ansiedades, eu acho que isso é algo que aflige muito os estudantes de medicina, a ansiedade, a incerteza, o medo, é algo muito presente no nosso redor, assim, e também a gente já foi muito atingido por isso. E a gente começou a pensar e a refletir, Deus começou a trabalhar no meu coração o quanto isso é passageiro, o quanto isso não é eterno, o quanto isso não dura para sempre, como a gente estava falando aqui, né, que a gente entrar nesse assunto, cara, a medicina em específico não é eterna, porque o dia que a gente viver na eternidade com o Senhor, essas coisas não vão existir, não vai existir morte, não vai existir dor, doença, então, tipo assim, esse conhecimento que a gente está tendo é muito útil para o tempo presente, é muito útil para o que a gente vive agora, e tem um propósito, sim, nos dias de hoje, mas tem um prazo de validade, então, e aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração, então, o que é eterno? Onde o meu coração deve estar pautado, onde os meus fundamentos têm que estar lançados, para onde os meus olhos têm que estar olhando, se não para essas coisas passageiras, né? Tipo assim, não para essas coisas, mas então para onde eu olho, né? E eu comecei nessa ânsia aí com o Senhor, então tipo assim, tá bom, se eu vou viver pelo que é eterno, então não vou fazer mais nada, vou largar mão de tudo, esquece a faculdade, esquece tudo, porque tipo assim, isso não importa, isso é passageiro, mas importante é o Senhor e tal. Eu tive esse momento e o Senhor, calma, vamos achar um equilíbrio nessa conversa, porque o que você faz hoje, o seu trabalho, os seus estudos, as suas relações, tem sim propósito, tem importância e também podem gerar frutos eternos, desde que você esteja com o coração
direcionado, com os olhos no lugar certo e, assim, no lugar, né? Com tudo no lugar. Então, a gente queria conversar com vocês. Tem alguns versículos bíblicos que a gente separou aqui também, pra gente começar essa conversa, pra embasar essa conversa também. São 3 versículos só, mas que eu acho que são muito autoexplicativos e que falam muito bem sobre isso. O primeiro está em Colossenses 3:2, que diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Depois, Mateus 6:19-21, que é o que eu mais gosto desse aqui, porque eu acho que é o que mais bate na gente, que é: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Parênteses daqui, porque esse versículo fala muito comigo nesse sentido de, cara, quantas vezes a gente se vê preocupado em fazer mais dinheiro, em trabalhar mais, em não, eu preciso de uma estabilidade financeira, é isso que vai me garantir a estabilidade da minha vida, é isso que vai me dar segurança, é isso que vai me dar firmeza para viver. E, tipo assim, cara, não tem nada mais passageiro do que o dinheiro. Não tem nada mais passageiro, não tem nada mais destrutivo que passa pela sua mão e vai embora, e às vezes você nem vê, sabe? Tipo, e a gente coloca isso às vezes num lugar de tanta, num lugar tão alto nas nossas vidas, num lugar como um Deus nas nossas vidas, e não tem nada mais passageiro do que esse tipo de tesouro aqui que a gente pode acumular na terra. Depois também, 2 Coríntios 4:18, que diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acho legal que esses versículos eles trazem para a gente uma reflexão que para muitas pessoas talvez não vai fazer sentido, porque como a gente manter os nossos pensamentos nas coisas que são do alto? O que que é do alto? Entende? A gente precisa estar em contato com a Bíblia, estar em contato com a palavra, ter um relacionamento de intimidade com Deus para a gente saber o que são as coisas do alto, para a gente saber que muitas das nossas coisas que a gente deseja não vem do Senhor. Muitos dos nossos desejos são totalmente humanos E para egoístas. satisfazer nossos desejos humanos, que são passageiros, porque os nossos pensamentos não, são muito pequenos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Uhum. E aqui tudo vai se corromper, entendeu? O ladrão pode roubar. E esses versículos que a gente leu, esses Sim. textos bíblicos, mostram que nós somos chamados para uma mentalidade eterna, mas que não nos isenta também da nossa responsabilidade, né? Nós temos sim responsabilidades, temos que juntar dinheiro, ter sabedoria financeira, investir em conhecimento, investir em crescimento, a gente tem que expandir, mas que essa não deva ser a nossa prioridade, né? Que essa não deva ser o lugar onde o nosso coração está pautado. Mas que sim seja feito com excelência, né? Porque a Bíblia fala fazer tudo como para o Deus. Senhor. Então, Exatamente. Até porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui que muitas das vezes quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em futuro. Só que a eternidade está muito mais ligada ao presente. Igual a gente estava refletindo a respeito de uma frase que eu tenho de uma música minha, que fala que o passado está congelado, o futuro é obscuro, mas o presente está todo iluminado por raios eternos. E é exatamente nisso que a gente conversa e a gente tenta alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos, sempre na Bíblia, e também a respeito dessa nossa reflexão de que tudo que a gente for fazer, que seja como para Deus. Então, por exemplo, qual é a diferença de eu estudar de uma forma eterna e de uma forma passageira? Se eu estudo somente para mim, com interesses em somente passar numa prova, somente ter um êxito ali, isso é passageiro. Mas se eu estudo como para Deus, isso já é eterno. E aí a gente consegue diferenciar também o que é passageiro e o que é eterno. Porque, por exemplo, se eu estudo como para Deus, eu estou estudando para algo que às vezes eu não vejo, que é o que o versículo estava falando. Que são as coisas que não se vê que são eternas. Mas aquilo que eu vou ver é o reconhecimento do professor. Nossa, vocês estão muito inteligente. Toma uma nota boa aqui. sim, Isso é conquistas passageiro. Conquistas, o acadêmicas, dinheiro, igual a o Duda falou, dinheiro. ele vai passar, você vai usar Exato. esse dinheiro. Então, a gente tem que focar em outras coisas. E das coisas que a gente precisa focar, que igual a gente separou aqui, são relacionamento, serviços, missões, a nossa própria relação com Deus, a Sim, nossa relação muito importante, com sim. nós mesmos, nossas relações interpessoais, porque Sim. são relações onde a gente pode, eu tô com a palavra sembrar, que é Plantar. plantar, que é, a gente pode plantar coisas que são eternas.
Por Sim, exemplo, eu posso plantar na vida da Eduarda coisas que são eternas, que ela vai levar para frente, realmente, sim, que são vão sementes, frutificar frutificar. para sempre, né? Exato. Exato. No nosso casamento, como a gente também já, parte dessa reflexão veio muito também do que a gente está pensando sobre ter filhos no futuro e tudo mais, né? É, porque, entrando rapidamente, assim, nesse assunto, né? Porque a gente se viu aí analisando o nosso coração de como a gente pensava, não, mas eu vou ter filho quando tiver na situação mais perfeita, quando eu tiver o dinheiro para isso, assim, uma Quando eu quantidade realizar tal X de dinheiro, sonho. quando eu realizar tal sonho, mas, tipo, todas essas coisas que a gente estava colocando como empecilhos não são eternas. E ter um filho, e ter alguém, e colocar alguém no mundo, né? Tipo Sim, assim, aumentar a família de Deus, isso é eterno, isso precisa. é eterno. E criar essa pessoa para a glória de Deus, e criar esse ser humaninho nos caminhos de Deus, para que ele cresça e impacte, sei lá, uma geração, ou o lugar onde ele vai viver, ou os amigos, que seja. Isso é eterno, né? O que a gente planta nas nossas amizades, o que a gente planta no nosso casamento, o que a gente planta na nossa igreja local, com intencionalidade, né? Esses frutos são eternos. Exatamente isso. A gente tem que fazer o nosso melhor com aquilo que Deus nos confiou e não deixar que alguma coisa transitória tire a nossa paz, porque muitas das vezes é justamente, por exemplo, no nosso caso da faculdade, uma avaliação de um professor que tira a nossa paz Sim. em relação àquilo que a gente já sabe que Deus prometeu para gente, que é ser médicos. E desestabiliza completamente, né? Desestabiliza completamente. E a gente fica pensando, nunca vou chegar lá, nunca vou viver Faz a gente isso. duvidar de Deus, faz a gente duvidar das promessas de Deus, e a gente deixa tomar proporções gigantescas, né? Exatamente. E é muito doido porque, ao mesmo tempo que gera esse sentimento de eu nunca vou chegar lá e nunca vou viver isso, de outro lado pode ter alguém que está indo correndo e falando, eu vou viver isso, eu vou viver isso, e ela deixa de viver o agora, pensando que ela vai começar a viver só depois que se Exato. formar, que conseguir tal quantidade de dinheiro. Sim. E a pergunta que fica é justamente onde que está a nossa intenção em fazer Sim. as coisas? Como nós O que estamos nós estamos posicionados, né? fazendo é eterno. O quanto vai durar? Uhum. Então, isso depende de como a gente faz melhor, para quem a gente faz. Eu acho que, por exemplo, esse exemplo que você deu é muito legal, de, tipo assim, alguém que tá, duvidando, e outro que tá, tipo assim, tão focado na força do próprio braço, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e são diferenças de posicionamento, Isso. né, são diferenças, e essa mentalidade, essa virada de chave, você entender que, cara, existe algo eterno, existe algo além, sabe, eu não tô vivendo pelo agora, eu não tô vivendo pelo hoje, eu não tô vivendo por essa prova, eu não tô vivendo por esse trabalho, eu não tô vivendo para pagar aquela conta, eu não tô vivendo para resolver aquele problema, eu não vivo por isso, eu não fui criado para isso, eu não fui feito para isso. Eu fui feito para algo além disso, eu fui feito para um relacionamento com o Senhor. Ele me criou para ser parte da família dele. E eu acho que a partir desse posicionamento, esse posicionamento, é claro, esse vai vir a ser o fim das coisas, né? Esse vai vir a ser o fim, né? O nosso fim, se relacionar com o Senhor. Mas eu acho que nos dias de hoje, enquanto a gente não consegue, não pode viver isso plenamente, é o nosso ponto de partida. O entendimento, essa virada de chave de, cara, eu sou eterno e eu fui feito para algo além disso, eu fui feito para um relacionamento com Deus. E o nosso coração estando bem endireitado nessa verdade, estando bem firmado nessa verdade, acalma as outras vozes, acalma a bagunça dentro da nossa cabeça, acalma as ansiedades dentro da nossa cabeça, porque a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar. O Senhor sendo o centro das coisas, o Senhor sendo rei sobre todas as coisas, ele estando sentado no trono do nosso coração e a gente estando com os nossos olhos fixos nele, automaticamente o resto da casa entra no lugar. Automaticamente o resto das coisas se organizam, porque a gente tá, o nosso ponto de partida tá certo. Os nossos olhos estão na direção certa, a nossa mentalidade está no lugar certo, a mentalidade de que nós somos eternos. Então, nada pode realmente nos atingir, porque a gente é firmado numa rocha eterna, né? O Senhor é a nossa rocha, ele é a nossa firmeza, e se ele não muda, e se ele é eterno, se ele é inabalável, cara, eu posso confiar, eu posso descansar, e essas coisas não vão tomar proporções gigantescas na minha vida, porque eu entendo que isso é passageiro, e eu entendo que existe uma esperança, Sim, né? com certeza. Existe uma esperança, existe algo que me espera, existe algo maior do que tudo isso que eu tô passando, maior do que essas aflições. E Jesus já disse isso, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E vocês também vão vencer, Exatamente. E né? tipo assim, quando a gente faz algo eterno,
nesse algo eterno não existe ansiedade, Não existe. não existe falta de identidade, Uhum, porque se a gente está fazendo para alguém, a gente sabe quem a gente é. uhum. Porque esse alguém, que é Deus, que nos colocou como filho para fazer as obras que Que ele são dele. nos deixou para fazer, Sim. que são as obras dele. E, cara, as peças se encaixam. Uhum, As peças se encaixam e a gente precisa aprender e sempre trazer essa reflexão. Eu estou vivendo para o que é eterno? Porque é muito fácil a gente sair disso, porque uhum, esse mundo nos oferece muitas distrações, uhum. muitos sonhos. Eu acredito que muitos dos sonhos das pessoas de hoje não são sonhos delas, são sonhos que Vendidos pra elas. as pessoas estão vendendo, a indústria vende. Por exemplo, essa ideia, igual a gente estava falando, de eu tenho que ser milionário. Mas eu não só tenho que ser milionário, eu tenho que ser milionário esse ano. Antes dos 30. Antes dos 30, Forbes Under 30. E eu tenho que aumentar meu faturamento. Meu Deus, fulano tem 9 fontes de renda, eu tenho que ter 10. Sim, Sabe, a gente fica consumido por isso, que é totalmente passageiro. exato. Quem vai lembrar disso, Uhum, entendeu? sim. E a gente se preocupou com algo que é eterno depois que a gente Uhum, foi embora desse plano. exato. Então a pergunta pra finalizar é essa, né? Pelo que nós temos vivido, onde nós temos gastado as nossas energias, no que a gente tem colocado as nossas energias. E a gente queria deixar essa frase aí pra você refletir, né, no final. Pra você analisar a sua vida aí, analisar as áreas da sua vida onde você tem se empenhado, onde você tem se dedicado e quantas dessas coisas têm frutos eternos. Quantas dessas coisas permanecem para a eternidade? Quantas dessas coisas trabalham para glorificar a Deus e para louvar o nome de Deus e vão permanecer aí para sempre, Gerar esses frutos. gerar esses frutos eternos. Então é isso, né? Que a gente queria Isso. trazer aqui, Mais um pouco da nossa um mesa. pouquinho dos nossos devaneios. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui. Envie esse vídeo para algum amigo, para alguém que você acha que possa abençoar a vida dessa pessoa. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!